Olá, sejam bem-vindas. Meu nome é Caísa e hoje vamos apresentar o nosso podcast de psicologia jurídica e vamos falar um pouquinho sobre a violência contra o idoso, que é um assunto muito delicado e é um assunto que hoje no Brasil está criando um alarme porque o Brasil está envelhecendo. Né? É Vocês verdade, concordam? sim. E assim, a violência contra o idoso está aumentando. Hoje, a população idosa soma 11% da população do nosso país. E a violência contra o idoso está crescendo cada vez mais. Nos anos de 2020 a 2023, a gente teve 408 mil denúncias. Isso é algo muito sério, né? Então, é algo que a gente tem que olhar cada vez mais e sintonizar com esses dados que o Censo ou o IBGE vão soltando. Mas a psicologia jurídica, nesse caso, ela atende muito na parte de compreender o que está acontecendo nessas denúncias, né? Oferecer acolhimento a esses idosos e algo que muito pouco se fala, né, que é o suporte também dentro dos órgãos públicos e da política, como esse movimento pode favorecer os nossos idosos também. Mas iniciando agora a nossa conversa, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês me falariam, o que é a violência contra o idoso? Sim. Então, Caísa, de acordo com o Estatuto, o que pode ser qualificado como violência contra o idoso está diretamente relacionado a comportamentos que possam prejudicar o bem-estar, a autoestima desse idoso. Isso inclui xingamentos, constrangimentos em público e até mesmo a proibição de que esse idoso possa ver alguém, ou um amigo, ou um familiar mais próximo. E esses tipos de maus tratos vai fazer com que o idoso se isole da sociedade, podendo fazer com que ele até, com o tempo, desenvolva uma depressão, quem sabe. É o mais comum, né? Isso. E o pior de tudo é porque dentro do próprio campo familiar, eles são invalidados, porque os cuidadores ou pessoas próximas falam para esse idoso coisas, por exemplo, você não pode resolver nada sozinho porque ou você não escuta direito, você não consegue se locomover sozinho, ou você não enxerga direito para assinar determinados documentos mais sérios e tudo mais. Dessa forma, faz com que ele seja invalidado e assim faz com que ele acredite naquele rótulo que estão colocando para ele. Né? Aproveitando essa deixa que a Nilda trouxe, realmente essa invalidação do sujeito causa mesmo esses sintomas, né, de isolamento social, essa angústia, talvez uma possível depressão. E isso é caracterizado como uma violência psicológica até, né? Um medo excessivo, porque o idoso ele realmente se isola, ele fica, né, com medo, enfim. E às vezes tem certos tipos de violência que a gente comete e nem percebe. É uma violência um pouco mais sutil, mas que se caracteriza como violência psicológica. Como, por exemplo, quando a gente infantiliza esse idoso, quando a gente trata ele de uma forma mais, né, infantil, conversa com ele como uma criança, é um tipo de violência, porque essa pessoa, ela é um adulto, não é uma criança, né? A gente tem que, às vezes, analisar até a nossa fala, nosso comportamento com o idoso. Existe outro tipo de violência também, que acontece bastante, infelizmente, que é a violência física, que o próprio nome já diz, é o abuso do uso da força contra esse idoso. Então, por exemplo, assim, até uma outra violência sutil que acontece é quando o idoso está andando ali, caminhando no seu ritmo, acompanhado talvez do seu responsável legal. E aí a pessoa, ou familiar que seja, né, a pessoa fala, olha, vamos mais rápido, tá andando muito devagar, vamos. Gente, isso é uma violência física, porque o idoso, ele não tem a mesma mobilidade que ele tinha alguns anos atrás. Inclusive, a Júlia tem até um exemplo, né, Ju, depois para contar para nós, só para ficar de alerta para quem tá ouvindo a gente, como que a gente pode identificar se o idoso ele tá ou não recebendo algum tipo de agressão.
Então, por exemplo, olhar na pele mesmo. Pode ter hematomas, vários hematomas. Pode ter também uma fratura que ele não consegue explicar como que aconteceu aquilo. Pode ser também uma mudança de comportamento. Às vezes ela muda perto do próprio cuidador. Então fica de alerta, né? Por que ele tá mudando, tá com medo quando o cuidador ou a família chega perto? Pode ficar de alerta para nós que esse idoso passa por algum tipo de agressão. A Júlia também vai contar um exemplo para poder ilustrar um pouquinho, né, Ju? Um caso sobre violência física que me chocou muito quando eu vi foi o caso de uma senhora que ela foi brutalmente agredida por 2 homens. E ela conta na entrevista que ela pedia por misericórdia para que eles parassem com aquela agressão. E mesmo assim, eles deram 14 facadas nela. 14 facadas. Pois é. E outra coisa que me chocou muito dentro da entrevista, dentro do que ela fala, foi a questão de que ela falou sobre eles terem sido presos, só que ela teve que colocar grades dentro de casa para que ela pudesse se sentir segura. Absurda, né? Até ouvindo a Júlia comentar, né, falar sobre esse exemplo, eu acabei lembrando de outro tipo de violência que esse público, no caso os idosos, eles enfrentam, né? Infelizmente, é recorrente, que é a violência financeira. Então, como que acontece? Geralmente, eles têm um responsável legal, pode ser família ou, enfim, um cuidador, que tem acesso à conta bancária dele, ao cartão, ou algum tipo de auxílio que ele tenha, que ele receba, por exemplo, aposentadoria. E aí, essa pessoa, que é o responsável, ao invés dele repassar esse dinheiro para o próprio idoso, comprando, sei lá, roupa, medicamentos, né, consultas médicas, ao invés dele custear a vida do próprio idoso, ele usa esse dinheiro para fins próprios, ou para qualquer outra coisa que não seja visar o bem-estar do idoso. E isso é uma violência financeira. Sim. Isso acontece muito. E o engraçado que tem essa questão de prova de vida, né, para o Sim, idoso, no qual também não garante que... Muita coisa. Não garante, infelizmente. Ultimamente mudou, o gov.com deu uma melhorada nesse sentido. Então, por exemplo, quando o idoso vai na consulta periódica, retirar um medicamento numa farmácia popular, ele tem que informar o CPF. Nesse momento, o governo capta essa informação e sabe que, de fato, o idoso está vivo. E outra coisa, na hora que eles instalam esse aplicativo, o aplicativo não tira a foto. Ele pede para você olhar para o lado, para o outro, para cima e para baixo, piscar, sorrir, porque tudo isso aí vai fazer para mostrar realmente o idoso está vivo. Ah, agora eu gostei. Tecnologia a nosso favor, né? Agora, depois de muitas fraudes. Sim. Então, assim, existe, né, esses tipos de violência e é muito triste, porque acontece bastante. Até a Júlia vai trazer. A gente conversou, né, Júlia, sobre isso esses dias, sobre o caso da violência financeira. Se você quiser contar um pouquinho para nós também. Então, para ilustrar essa violência financeira, eu sei de um caso de um senhor que tinha 74 anos na época. Esse caso é de 2022, aconteceu aqui em Campinas. Esse senhor, ele era aposentado e aí ele teve 2 Covid-19. Então, ele ficou internado nessas Covids, e aí, decorrente disso, ele ficou debilitado. Então, ele usava cadeira de rodas, não conseguia fazer certo tipo de coisa que antes ele conseguia. E então a família, como recebia essa aposentadoria, ela tinha condições de levar ele até uma clínica, né, uma instituição, uma ILPI, que é uma instituição de longa permanência para idosos. E a família não fazia isso, a família usava a aposentadoria dele para fins próprios. E ele conta na entrevista que eu vi que o alívio dele foi quando funcionários dessa instituição foram até a casa dele, viram as condições que ele morava e levaram ele de lá. E uma coisa muito interessante no final da entrevista foi que ele fala que ele se sentia triste, ele se sentia mal, mas ele não sabia que isso era um tipo de violência. Então isso serve de alerta para nós, que se a gente vê algum tipo de abuso, algum tipo de violência, a gente pode denunciar. E existe o Disque 100, que ele é um método de denúncia anônimo,
então a gente não precisa se identificar nem nada. Ele funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana. E aproveitando sobre essa questão, né, do Disque denúncia, eu queria saber quais são os principais amparos legais e jurídicos, né, que os nossos idosos eles têm hoje. A pessoa idosa no Brasil, ela possui diversos amparos legais, sendo o principal dele o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, de outubro de 2003, que estabeleceu ali direitos fundamentais, definiu como crime qualquer forma de negligência, violência, opressão e a discriminação com pessoas acima de 60 anos. Além disso, o Código Penal brasileiro ele também prevê a punição de pessoas que pratiquem maus tratos, a omissão de cuidados e também que utilize o financeiro do idoso de forma inapropriada. Outros mecanismos que nós também temos as delegacias especializadas em proteção ao idoso, que existem em algumas cidades. Nós temos o Ministério Público, que vai atuar ali na parte de investigação e denúncias. Tem também a Defensoria Pública, que dá apoio, né, jurídico gratuito. E também o Disque 100, né, como já foi falado, que é um canal sigiloso, nacional, onde as pessoas podem denunciar esses casos de abuso contra os idosos. E sem se identificar. Sem se certo? identificar, é sigiloso. Sim. E o que o Estatuto do Idoso garante na proteção da violência, contra a violência? O Estatuto do Idoso, ele garante formas, né, do idoso se prevenir desses abusos. A saúde, lazer, segurança. Os direitos básicos, os né? direitos Começa básicos do idoso. Quando tem, né, a violência contra o idoso, o Estatuto ele define como infração penal a omissão, né, de cuidados do idoso, agressão física, psicológica, também a exclusão, né, do idoso ao ali, âmbito familiar. Isso também se classifica como abuso. Sim. Interessante. É interessante pensar que o Estatuto ele não se restringe só aos direitos, né, do idoso. Ele tem medidas mais diretivas também, né, ações mais diretivas. Então, no caso de uma agressão, como nós estamos falando sobre isso, o agressor ele precisa se afastar do idoso, do contexto em que o idoso se encontra. E existe uma medida protetiva também? Existe. O idoso, nesse caso também de violência, de algum tipo de negligência, ele pode ser acolhido também, provisoriamente, em algum abrigo, né? Ele recebe atendimento médico, atendimento psicológico. Então, além de tudo isso que a Júlia trouxe pra gente, existem essas ações mais concretas, assim, para realmente proteger esse idoso, né? Acho que a importância da gente falar de tudo isso Sim. é justamente a proteção do idoso contra esses atos. E quais são os direitos garantidos por lei aos idosos que talvez nem eles conheçam? Existem muitos, aliás, no Estatuto lista uma grande parte deles, grande parte deles nós nem conhecemos, né? A população em si, não só o idoso, mas a própria família, as pessoas que cuidam dele, que estão com ele ali diariamente, né? E nós, enquanto pessoas, enquanto profissionais, existem aqueles direitos que está mais ao nosso alcance, né, no nosso dia a dia. Então, as filas preferenciais, por exemplo, né, ela é um exemplo disso. Mas vale pensar se realmente nós enxergamos isso como um direito deles, que realmente isso está escrito em lei, né, que é um direito merecido para eles, ou se muitas vezes a gente enxerga isso como uma educação, nós estamos sendo educados com esses idosos, de deixar eles serem atendidos primeiro, deixar serem atendidos, entende? Não é a gente que deixa, é realmente um direito deles. Sim. Então enxergar isso tudo como como lei realmente que está sendo cumprida, acho que é muito válido pensar. E existem, além da fila preferencial, por exemplo, que está no nosso alcance, né, de estar ali dentro do nosso cotidiano, da nossa rotina, o transporte público, por exemplo, né, que é algo que muitos idosos pegam, né, às vezes eles estão ali sem fazer nada o dia todo, o compromisso deles do dia é ir na lotérica, grande parte deles pega o transporte público para isso. E até em viagens, né, em cidades sim, exatamente. E esses idosos, além do assento que eles têm garantido nesses transportes, a partir dos 65 anos, pelo Estatuto,
está lá escrito, eles têm a gratuidade desse transporte público, que é algo que nós não temos tanto conhecimento, né? E lembrando também, eu acho importante falar que muitos idosos ainda trabalham, então Exatamente. eles precisam pegar o transporte público, muitos ainda eles contribuem, né, por imposto, então Sim. eles precisam também E como já foi comentado, eles são pessoas, são seres humanos, numa fase da vida um pouco mais avançada que a nossa, né? Já estão ali no final da vida praticamente. Mas eles merecem ter todo o lazer e acesso a toda a cultura que nós temos. Então, eles também têm 50% de desconto pelo estatuto, eles têm esse direito para acessar essa cultura, né? Teatros, enfim, todo evento cultural que a cidadania, que os cidadãos promovem, né? E, além disso, muitos outros, a prioridade Da guia de estacionamento, né? Sim. Bem próximo também, porque eu vi que antes não tinha essa disponibilidade das vagas, então Hoje bem, é muito claro, né? As tramitações nos processos judiciais também, eles têm essa prioridade. Enfim, muitos outros. Na questão do imposto de renda, eles também têm prioridade. Enfim, são muitos direitos que fogem ao nosso conhecimento e que eu acho que a solução é a informação chegar até nós e chegar até a família, chegar às pessoas que estão ali convivendo com eles todos os dias e eles mesmos, né, terem conhecimento dos direitos deles. E o respeito da população também com as leis. Então, vaga de estacionamento para o idoso. Exatamente. Enxergar que realmente é um direito, é uma lei, né? Não que, não tem problema, é muito rápido, vou estacionar aqui. Exatamente. Sem contar as políticas públicas, né, que muitas vezes elas são falhas, né, não complementam essa necessidade e muitas vezes não chega até quem precisa, né? Sim, então existe, mas será que chega? E como chega? E como chega, exatamente. Mas como que é também esse suporte emocional? Eu queria entender um pouco. A gente pode falar isso sobre dois aspectos, né? O aspecto objetivo e o subjetivo e emocional dessas situações. O aspecto objetivo, ele vem de um processo que a gente já está construindo aqui, né? E quando a gente fala subjetivo e emocional, é como a pessoa idosa se percebe. Porque o envelhecimento, ele é um processo que exige uma adaptação emocional. Então, ouvindo aqui você falar, né, de que é o fim da vida, né, essa questão da finitude que está associada ao envelhecimento. Isso, né? Então, nós não fomos educados para envelhecer com saúde, embora isso está mudando, né? Você mesmo disse que a longevidade aumentou muito. Sim. Então, isso está mudando, mas parte da população está mudando dessa forma. Né? Nem todos. Então é importante a gente ter essa ideia de que não fomos educados para envelhecer com uma boa economia financeira, né? Com saúde. Exato. Né? Então essa é uma dinâmica que vem sendo assim, uma educação que está sendo moldada ainda. Então isso tudo, o idoso que nós estamos falando hoje, são pessoas da década de 50, 30, 40. Então lidar com a finitude não é algo, né, tão simples, é complexo, né? Então o apoio psicológico, ele atua como um pilar de proteção emocional. A visão ali do terapeuta, do psicólogo, é fornecer essa estrutura e devolver a essa pessoa que é vítima dessa violência uma identidade emocional. Além de ganhar confiança, além de gerar ali um rapport, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais construtiva, dar a ele a legitimidade de que ele pode sim se defender, né? Mas de uma outra forma é importante a gente entender que, imagina a pessoa que vive numa casa com um filho ou com uma filha, só os dois, e ele até assim, vive numa situação de vulnerabilidade. E esse filho comete um ato aí de violência física, né, ou emocional. E é essa mãe ou esse pai que criou essa pessoa com tanto carinho ter que denunciá-lo à polícia. E aí o que ele pensa? Poxa, eu vou ficar sozinho, pro meu filho vai pra cadeia? Como que é isso? Né? Então assim, tem muita coisa que envolve isso, né? Muita coisa envolvida nisso tudo. Então o suporte, né, para que ele não se sinta culpado, para que ele possa ter confiança de que ele pode falar, porque muitas vezes a violência, ela é silenciosa, né? Então aquele idoso, ele sente tudo aquilo, ele vivencia tudo aquilo e ele não fala. E é onde causa aí essas questões de depressão, né? Então, e às vezes ele acaba entristecendo aos poucos
né? E fala, nossa, mas o tiozinho ali, ele era alegre, né? Ele caminhava. Muitas vezes isso é invisível, né, aos nossos olhos. Não é como agressão física que a gente enxerga. Exatamente. E essa questão de ser invisível faz parte do cotidiano dele, porque é o que vocês falaram inicialmente. Ele perde a voz, né? Então ele precisa ter essa retomada de consciência, né? Então esse acolhimento tem que ser feito de uma forma muito diferenciada, né? Permitir que o idoso faça essa reconstrução, respeitando sempre a história dele, de que ele sim é importante, ele pode se proteger. E quando a gente fala em proteção, a gente não fala aí, né, vou me defender, pegar, não. Né, mas que ele construa internamente, intimamente, quem ele é, que ele pode, que ele, né, ele pode denunciar, ou ele pode fazer outras coisas que permitam ele ter uma qualidade de vida bem melhor. Né? Então, né, tem muita coisa para se falar sobre o papel do acolhimento para as vítimas de abuso aí, no caso da pessoa idosa, né? Então, esse acolhimento sem julgamentos, né? E entender qual a cultura que ela faz parte. Porque quando a gente fala nesse sentido de cultura, a gente pode falar com uma pessoa que vive, que tem uma condição financeira melhor, e pode hoje nas creches, né, se divertir. E nós estamos falando de uma outra ponta, que são as pessoas que provêm 100% da renda familiar e vivem nas comunidades, né? E muitas vezes lidam com a realidade que tem um neto, ou o filho está preso, e aí cuida do neto, né? E esse neto, às vezes, ele é adicto, ele vive em drogadição, em situação de dependência, né? E aí o idoso ele é espancado, né? E ele tenta entender, procura entender, mas como que é isso, né? Meu neto vai pra cadeia, como que vai ser? Não tem condições, às vezes, de lidar com tudo aquilo que precisa. Então, quando a gente está falando de políticas públicas, quando elas existem, nem sempre elas chegam onde precisa. Sim. Essa pessoa, esse idoso, essa idosa, que a maioria são mulheres, né? Que normalmente são essas provedoras que não pagam o ônibus e estão às 5 horas da manhã, estão sempre ali preocupadas em como promover ali a melhor forma de se educar os filhos ou os netos. Nem sempre essas políticas chegam até essas pessoas. Esses direitos que são essenciais e cruciais para garantir qualidade de vida e dignidade. Então, o olhar do psicólogo, quando a gente fala em acolhimento, ele envolve todos esses aspectos, né, de amparo, de reconhecimento, de fortalecimento da pessoa. Né? E que é uma condição que a gente, todos nós estamos sujeitos a isso. Sim. A tendência, que se a gente não morrer antes, né, todos nós envelheceremos. Nós tivermos sorte, chegaremos lá. Exatamente, todos nós envelheceremos. Sim. Graças a Deus, né? Sim, é isso que a gente esquece, né? Que é o nosso futuro, nós também passaremos por isso. Também. Então, é muito interessante você falar, porque a maioria das denúncias que ocorrem são de terceiros. Nunca é de um idoso denunciando o próprio filho ou alguém da família. Então, isso é muito alarmante. Quantos idosos não já estão silenciados nesse processo? E é bem interessante como que às vezes isso chega na mídia e como a gente trata a situação. Quando a gente vê um bebezinho sendo, sofrendo abuso, nossa, um bebê, né, tadinho, coitado. Agora imagina, invertendo esses papéis, né? É importante não infantilizar. Mas existem alguns idosos que vão chegar numa condição de serem tão necessitados de proteção, né? Que a gente fala que dá vontade de pegar no colo, né? E sofrendo esse tipo de violência. Só que os olhos não são assim tão, nossa, né? Como a gente vê quando acontece com um bebê. Que ele não tem condições de se defender, que ele não sabe falar, não é? Sim. Então, assim, a mesma coisa o idoso chega numa vulnerabilidade física, muitas vezes tão grande, que ele também não consegue fazer isso. Então, é importante ter essa consciência. Sim, né? Sim, concordo. E, assim, o serviço público hoje, ele tem um papel fundamental, né, nessas denúncias, né? E eu queria saber um pouco como é que funciona esse apoio psicológico, como é que o serviço público tem trabalhado com essa faixa etária, esses nossos idosos, vamos dizer. Então, Caísa, realmente esses programas que o Brasil, né, hoje tem já todos estruturados, eles são muito importantes, mas eles são poucos conhecidos. E nessa faixa etária agora, que a gente está falando, que é sobre os idosos, eles são importantíssimos, tanto para os idosos quanto para os familiares.
Porque é através dessa demanda que nós estamos falando aqui que nós vamos ter esses programas como o SUS, Programa Saúde da Família, o CREAS, o CRAS, né, e o CAPS, que vão atuar junto a essa demanda que nós estamos aqui comentando. Porque o Programa Saúde da Família é um programa onde nós temos pessoas captadoras que entram dentro desses lares. Eles visitam uma demanda, né, uma região, ali é tudo demarcado, né, por funcionário, e eles fazem visitas de casa em casa para esses idosos, né, é feita uma seleção, e eles entram dentro dessas casas. Então, eles têm um contato direto com os familiares, com esse idoso e com a demanda que esse idoso possa estar apresentando. Então, esse programa Saúde da Família, ele é importantíssimo, porque é uma forma de captar ali qualquer tipo de abuso que possa estar ali acontecendo de uma forma silenciosa, né? E que esse agente, né, ele vai captar ali através dessa visita domiciliar. E através dos CREAS é onde esses familiares também, por esses agentes, são levados a procurar orientações. Porque diante dessa demanda toda, a gente percebe que às vezes eles não têm uma aposentadoria, eles não têm uma condição social, né, que eles possam contar para sair daquela demanda de conflito, possivelmente está sendo vivenciada ali por eles. E através dessa orientação, através da assistente social que trabalha junto ao CREAS, ele ali vai saber de todos os seus direitos, que nem as meninas falaram aqui, né, no decorrer do nosso trabalho aqui, e vai ser orientado todos esses programas, todos esses direitos, através dessa assistente social a esses familiares, né? O CAPS, por exemplo, também vai assistir esse idoso se ele tem alguma condição psicológica, emocional, né, que o incapacita, algum tipo de transtorno que também está trazendo esse conflito familiar, ou se é vivenciado por algum familiar. E às vezes eles nem sabem, né? Exatamente. Eu me lembro que uma senhora fizeram uma denúncia porque alguém estava amarrando essa senhora, tudo tal, e ela era uma pessoa tão, tão séria, ajudava todo mundo, a comunidade, de repente os filhos estavam maltratando. Por falta de conhecimento, até que a pessoa profissional da saúde da família Sim. chegou até a residência dela e descobriu que ela estava sofrendo de demência. Olha isso. Então ela tinha ataques, Sim. né, agressivos, tal. Enfim, é importante essa atuação, Sim. né, Sim, do profissional com e certeza. ter a capacitação necessária para lidar com a situação, né? Então, tudo começa com essa captação através do pessoal do Saúde da Família, que faz essas visitas, orientados aí eles orientam aos programas, que eles têm acesso aos direitos, né, que viabiliza todo um suporte de resolução de conflitos, que possivelmente tanto os familiares sem estrutura nenhuma, quanto esses idosos estão vivenciando, né? Então, quem constrói toda uma base de estrutura para tentar viabilizar uma solução de conflitos possivelmente vividos ali por esses idosos e familiares, é todos esses programas que muitas das vezes não estão no conhecimento desses idosos, né? Então, o quanto que esses programas são importantíssimos para viabilizar e captar os direitos desses idosos e familiares. Porque muitas das vezes a gente também fala muito dos idosos, mas quem cuida não tem estrutura, não tem capacitação, também é doente emocionalmente, psiquicamente, você entendeu? Então, assim, é complicado, a gente tem que ter um olhar abrangente num todo, né? Porque às vezes a gente enfatiza aquela agressão, mas não vê de quem vem a agressão, que também é doentado. E todos esses programas, como o CAPS, por exemplo, né, ele consegue captar isso, tanto para o idoso, quanto para os familiares ou cuidadores que estão atuando junto a esses idosos. Então, é uma forma de trazer uma resolução de conflitos, né, e desses abusos vivenciados pelos idosos
nessa faixa etária da vida nossa, né? Sim, muito interessante. Queria agradecer a presença de todos os participantes, tá? Queria agradecer a Isabela, a Cláudia, a Alessandra, a Bruna, a Júlia, a Cis, a Júlia, a Nilda. Foi muito importante a gente trazer esse tema nesse episódio, né? Principalmente para a gente aprender um pouco sobre essa questão dessa violência que tem a agressividade, mas também tem a violência invisível, né? Que ela é emocional, ela mexe com o psicológico. Como nós, profissionais da psicologia, podemos estar atuando também, observando, né? Acolhendo. Então, acho que esse episódio, ele é um episódio que traz muita conscientização, mas principalmente me trouxe a sensação de que como estamos cuidando do nosso futuro. Sim. Né? A gente tá falando sobre os idosos como se fosse algo distante da nossa realidade, né? Mas eu me questiono como nós estamos cuidando do nosso futuro, porque eles são o nosso futuro. Né? Se Deus quiser. Nós Então, chegamos lá. a gente precisa começar a olhar esse caminho também, porque falar contra a violência do idoso, a gente está falando contra a violência a nós também, né? Como nós estamos preparando para ser cuidados, vamos dizer. Né? E a gente fala desses idosos hoje como pessoas incapazes, inviabilizadas, fora do contexto social, mas a gente esquece que se a gente está aqui hoje, eles construíram o nosso passado, eles foram os nossos primeiros passos. Hoje a gente tem celular, tem tablet, mas na época deles, eles tiveram que garimpar e trabalhar muito para que hoje a gente tenha aqui a nossa mesa, o nosso tablet, que talvez nem eles saibam mexer. Né? Nem eles saibam trabalhar, e cadê o nosso respeito a eles, né? Então eu queria deixar só essa conclusão e agradecer a participação de todas vocês, tá? Obrigada. E assim encerramos o nosso episódio de hoje. Muito obrigada a todas.